Olá, amigos e amigas do blog do Calçadão. Hoje é domingo, dia 29 de março de 2020, e hoje a gente está fazendo uma edição especial do resumo da semana. Estou aqui com meu amigo Ricardo Gimenez. Bom dia, Ricardo Gimenez. Bom dia, Paulinho. Bom dia, amigas e amigos do blog Calçadão. Vamos nessa. Essa semana teve vários acontecimentos no Brasil e aqui em Ribeirão Preto, com consequências aqui em Ribeirão Preto, que a gente vai abordar aqui nessa análise, Ricardo. O que mais chamou a atenção foi que o Brasil começou bem o combate à epidemia. Logo em seguida, justamente de quem deveria dar o exemplo, de quem deveria seguir com as medidas responsáveis no país, Bolsonaro, na segunda-feira, desautoriza o próprio ministro da Saúde e sai com essa baboseira, com essa situação genocida do povo brasileiro, dizendo que as pessoas tinham que ir para a rua. A partir daí, Ricardo, vários empresários, vários movimentos também seguiram aquilo que o presidente determinou na segunda-feira. Um criminoso foi o presidente da República, estimulando várias outras pessoas a ter a mesma ação. Aqui em Ribeirão Preto não foi diferente, a ACI se mobilizou, alguns empresários, alguns assessores de parlamentares de direita, de gente ligada ao Bolsonaro, também se mobilizaram para isso, culminando inclusive na organização de uma carreata que estava sendo marcada para hoje e que, graças ao Ministério Público e ao pessoal que entraram na Justiça, conseguiu barrar essa insanidade que seria mais essa manifestação, embora tenha acontecido em várias cidades aqui da região e no Brasil. Eu queria que você comentasse sobre isso e a gente pudesse trocar uma ideia sobre essa situação no Brasil hoje, domingo, dia 29 de março. Olha, Paulinho, amigos, foi muito simbólico. Ontem chegou às mãos do prefeito um ofício, acho que é ofício, encaminhado pela ACI, que inclusive vai ter uma videoconferência com o prefeito amanhã, que o prefeito vai expor para a ACI, vai expor para parlamentares, vai expor para membros da sociedade civil, e estão chamando aí de uma super videoconferência. Por que ele vai continuar com o decreto de calamidade pública que ele aprovou há uma semana atrás? E foi simbólico, porque ontem esse documento da CI chegou nas mãos do prefeito, pressionando o prefeito para que ele abra a mão do fechamento do comércio, ou seja, das regras que ele adotou no decreto de calamidade pública. E na hora que esse documento estava chegando na mão do prefeito, os números da Covid-19 em Ribeirão Preto haviam saltado de 8 para 31, Paulo Honório. De 8 para 31, num único dia. Fazendo um paralelo com um aumento grande de número de casos confirmados e de número de mortes no Brasil e no estado de São Paulo, que ainda é o estado com maior número. Mostrando, e a gente coloca aqui no nosso resumo escrito, se o amigo e amiga do blog entrar para ver, tem um gráfico comparativo entre Brasil, Espanha e Itália, mostrando como que foi a situação na Itália, como foi a situação na Espanha. São países que hoje estão no epicentro da epidemia, com milhares de mortes, com o sistema de saúde colapsado. E o ritmo de crescimento desses dois países é idêntico ao do Brasil, só que o Brasil está atrasado. Então, foi simbólico nisso que você falou. Ao mesmo tempo que a sociedade tenta e há algum tempo, governadores, prefeitos, especialistas, seguindo o conselho da OMS, tentou fazer no Brasil a política correta. A partir do depoimento do presidente, irresponsável, pressionado por setores do capital nacional, como aconteceu na Itália, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Espanha, esses setores do capital que ainda não entenderam a gravidade, ou entenderam, mas não se sensibilizam com isso, pressionaram o governo para que o Bolsonaro fizesse aquele pronunciamento tentando reabrir o comércio. No momento em que a doença, assim como os especialistas haviam dito, assim como o Felipe, por exemplo, tinha dito no vídeo que ele gravou conosco na semana passada, que a doença ia começar a galopar no Brasil, e o ápice da doença seria abril e maio. Portanto, Paulinho, a gente vai continuar nesse papo, mas eu resumir nessa primeira etapa é o seguinte: nós tivemos, a partir do depoimento e a partir da movimentação do gado bolsonarista, irresponsável, com um perfil de classe média, fazendo carreata dentro de SUVs, que são os carrões, tentando obrigar a classe trabalhadora a voltar a pegar ônibus, a voltar a pegar metrô, trabalhar e levar o
suas casas enquanto eles vão fazer o isolamento. Atrasou o Brasil em 5 dias, Paulinho. Nós estamos 5 dias atrasados nas determinações que deveriam ser feitas. E isso, 5 dias de atraso numa pandemia como essa, pode valer milhares de vidas. Depois que tudo isso passar, Paulinho, os responsáveis têm que ser levados aos tribunais. Não tem outro jeito. Ô, Ricardo, você falou que o Brasil chegou atrasado nessa pandemia. Queria deixar um pouco claro essa questão, porque para diferenciar um pouco. Na verdade, é o seguinte, começou primeiro na Europa, né, na Ásia, depois passou para a Europa e se alastrou agora para a América. E, nesse sentido, não chegou depois, né? Ou seja, isso é muito importante para nós e daria, assim, para nós aqui no Brasil a possibilidade de verificar como foi a progressão nos outros países. Portanto, assim, a gente está atrasado no sentido de que a gente pode se espelhar naquilo que está acontecendo lá e prevenir as consequências que tiveram gravíssimas na Europa. Então, por exemplo, não tem como argumento maior do que o próprio prefeito de Milão já ter se arrependido de ter feito essa mesma campanha que proposta pelo presidente e seguida por uma série de pessoas que estão aí. Nós vamos entrar na questão econômica já, mas que estão aí também desesperadas, sem saber o que fazer. O que é importante é entender que nós não estamos brincando, né? Estava ouvindo, por exemplo, depois eu queria até falar o Doni Max, cantor aqui de Ribeirão Preto. Ontem, ele, numa live que ele estava fazendo, tocando umas músicas à noite, ele disse o seguinte: eu prefiro contar o meu prejuízo do que contando as mortes que virão. Então, a questão econômica é importante, embora não é isso que é o mais importante nesse momento, né, Ricardo? Você falou tudo, né, Paulinho? A experiência deveria nos ensinar. E a experiência ensinou governadores responsáveis, prefeitos responsáveis, o próprio Ministério da Saúde, através dos técnicos ali. Eu não estou falando agora do ministro, porque eu acho que o ministro, apesar de ter sido falado na imprensa que era um ministro super responsável, nos últimos dias ele acabou mostrando que ele realmente é um político com a característica dos políticos que estão neste governo, inclusive os militares que estão neste governo. Mas o próprio Ministério da Saúde, com as secretarias de saúde dos governos estaduais, tomaram as atitudes corretas, baseado na experiência da Itália, na experiência da Espanha, na experiência da China. Você falou muito bem. A campanha em Milão chamava-se Milão não para. É inclusive a mesma frase, que foi feita há 45 dias atrás. Hoje, Milão conta milhares de mortes, Paulinho, e o prefeito está arrependido. Nos Estados Unidos, onde o espelho que o bolsonarismo copia aqui no Brasil, espelho também de um presidente responsável, de um presidente insano, que é o Donald Trump, ele dizia: os Estados Unidos não vai parar. É isso que ele dizia até 25 dias atrás. Hoje, a Califórnia está em quarentena total, as pessoas são proibidas de sair na rua. Nova York está em quarentena total, os Estados Unidos estão entrando em quarentena. Então, assim, a experiência, ela fez com que governadores, prefeitos e especialistas responsáveis tomassem atitudes corretas. Quem não tomou atitude correta foi o presidente da República. É ali o epicentro da crise brasileira. Pressionado por alguns setores empresariais também irresponsáveis, porque tem empresários responsáveis, Paulinho. Por exemplo, a dona do Magazine Luiza é uma empresária responsável e está dando declarações muito importantes na imprensa. Mas setor do empresariado irresponsável fez isso junto com o presidente. Ô, Ricardo, eu queria entrar nessa parte da economia dizendo o seguinte, assim, a jogada que o governo tem feito e colocado a sociedade à mercê desse jogo político, parece que quem está querendo se proteger da doença é contra a economia, é contra o país, ou que está jogando para que seja pior. Poxa vida, não existe isso, não é possível isso. O que a gente está falando é que tem que se tomar os devidos cuidados que todo mundo está tomando. E quem foi irresponsável já está se arrependendo. E a gente não gostaria que isso atrasasse, porque cada dia que erra, são milhares de vidas que vão ser colocadas em risco. Entrando na questão da economia, Ricardo, assim, a gente se combinou de fazer rapidinho, mas o tempo passa rapidinho. É lógico que as pessoas estão desesperadas.
tem um monte de gente, tanto que é microempresário, que tem pequenas lojas, o cara, o pequeno comerciante, o cara do restaurante, o cara da lojinha, os caras estão perdidos. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de política voltada para eles. Assim como também ainda não tem nenhum tipo de política para socorrer as pessoas mais vulneráveis. Essa semana, o irresponsável, o genocida do presidente da República, a única proposta que ele fez foi afastar, dar direito do patrão afastar o funcionário por 4 meses sem direito a nada. Então, essa foi a única ação que ele fez, tanto para os trabalhadores quanto para os patrões. E, logo em seguida, a sociedade, o Congresso, o Senado, pressionou para que tivesse algum tipo de medida, e saiu uma medida de suporte para as famílias com mais dificuldades de até R$ 1.200. Isso ainda não está regulamentado. Assim que estiver regulamentado, a gente vai voltar a falar sobre isso e orientar as pessoas como que faz isso. Então, veja que a economia é uma coisa importante. Os pequenos empresários têm razão de estar com medo, de estar preocupado. As famílias já estão sofrendo as consequências disso, porque todo mundo trabalha de dia para comer à noite, e agora não está conseguindo trabalhar de dia. Então, nós estamos numa situação complicada, realmente, do ponto de vista econômico, não é? Você citou aí o papel do presidente. Eu queria, antes de entrar rapidinho, toda a equipe ministerial desse presidente está desaparecida. Eu quero perguntar onde é que está o Sérgio Moro. Eu quero perguntar onde é que está o Paulo Guedes, o grande Paulo Guedes, que era tido por muitos bolsonaristas como o melhor presidente da economia que o Brasil já teve. Imagina uma situação dessa. Eu quero perguntar onde é que está o ministro da Ciência e Tecnologia, que é um astronauta. Você ouviu ele falar em algum lugar? Nenhum. Se esconderam todos debaixo da mesa, Paulinho, porque eles não Cambada de covarde. Cambada Exatamente. de covarde. Eles sumiram, esses caras. Os caras que ficavam batendo no peito aí de gostoso, sumiram todos. Não estão aparecendo em lugar nenhum porque são covardes. E aí nós vamos de novo na experiência, Paulinho. Obviamente que a única medida necessária a se tomar é o isolamento social. Isso a experiência mundial está mostrando. E o isolamento social leva, de fato, ao colapso econômico. Não tem outra. Colapso econômico dentro do sistema neoliberal, Paulinho, onde o Estado é enfraquecido, política de Estado mínimo e extinção de políticas públicas. Com o isolamento social, essa economia já ruiu. O neoliberalismo, como está estruturado, já ruiu. O que os outros países têm feito? Dentro daquela escalada que a gente já colocou aqui essa semana, né? São os passos diante de uma pandemia. A negação, a confusão e o terror. Nós estamos passando já da fase da negação para a fase da confusão. O que esses países tomaram a decisão? Tomaram a decisão de investimento público de grande monta, Paulinho. Os Estados Unidos aprovaram essa semana um pacote de 2 trilhões de dólares, que é uma quantidade que é paralela ao que foi tomado no New Deal, que foi a política de reconstrução americana após a Segunda Guerra Mundial e após a crise de 29. Os Estados Unidos tomaram essa decisão. Para quê? Para proteger a classe trabalhadora durante 1 ou 2 meses que vai ter que ficar de quarentena e para proteger o setor empresarial que precisa, sim, de proteção do Estado. A mesma coisa foi tomada na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha e na França. O mundo todo está reconstruindo o papel do Estado para poder proteger a economia no momento de guerra, como tem que ser, e no momento de pandemia. O Brasil vai ter que fazer a mesma coisa. Por que está atrasado? O Congresso está fazendo o seu papel, o Congresso aprovou um pacote de medidas para apoiar a classe trabalhadora, para apoiar o pequeno e médio empresário, só que o governo, através do senhor Paulo Guedes, está negando fazer isso, está atrasando esse processo. Toda a culpa do atraso brasileiro no combate a essa pandemia, com os efeitos drásticos que vão ser tomados, que vão acontecer no futuro, é culpa deste governo, que tem atrasado as políticas que têm que ser tomadas, Paulinho. Está tomando no mundo inteiro e no Brasil também nessa questão econômica estamos atrasados. É preciso dizer para a classe trabalhadora que é o governo, que é o Estado que vai ter que pagar para que você possa ficar em casa para salvar a vida dos seus familiares e a sua vida, porque toda a vida é importante. Ricardo, uma coisa que a gente estava conversando aqui na minha casa esses dias atrás, basta verificar como foi que o governo e como que os empresários, os grandes empresários, trataram a questão do rompimento da barragem. Esqueci o nome. Como é que é? Brumadinho. Eles fizeram o cálculo de quantos mortos teria e quanto que gastaria com indenização a essas famílias. E eles chegaram à seguinte conta, na época eles falaram isso textualmente, não, vale, tudo bem, vale a pena a gente bancar a indenização para as famílias.
Então, esses economistas, tipo Paulo Guedes, essa turma que está no governo, para eles, vida é número, e número que é possível ser pago com uma indenizaçãozinha. Então, a irresponsabilidade desse governo vai, além de levar a gente a essa situação tão drástica, a situações muito piores, porque eles não pensam no ser humano, não pensam na vida, eles pensam no lucro, no dinheiro. É isso que eles pensam, a única coisa que eles têm na cabeça. Então, portanto, se eles forem, se eles não, e eles estão fazendo. Bom, se a gente perder 10 mil pessoas, 10 mil idosos, 10 mil doentes, isso pode ter, inclusive, um impacto na Previdência. Eu tenho certeza que os caras estão fazendo essa conta. São desumanos, Paulo Honório, são desumanos. E eu quero aqui dar um recado para o prefeito Duarte Nogueira, que Ribeirão Preto também está atrasado. Ribeirão Preto também está atrasado nas medidas. Deveriam estar fazendo medidas para apoiar as comunidades. ONGs, conselhos tutelares, pessoas voluntárias estão se organizando para ajudar as comunidades, Paulinho. Estão indo pessoalmente nas comunidades entregar comida, entregar remédio, entregar kit de higiene. E a prefeitura deveria estar fazendo isso, deveria estar liderando isso. A prefeitura deveria estar liderando um processo emergente para ajudar os moradores em situação de rua, que são 7 mil, como nós dissemos aqui no blog. E o prefeito vai ter a videoconferência amanhã, né, com todo o empresariado, com a Câmara de Vereadores, com o setor da Polícia Militar e tudo mais, da Defesa Civil. Eu queria pedir ao prefeito que chame esse pessoal todo, alguns deles, inclusive, tentaram fazer uma carreata da morte aqui em Ribeirão Preto, foram proibidos pela Justiça, como você disse. Chame essas pessoas para ajudarem num programa emergencial de ajuda às comunidades, às 50 mil pessoas que moram em comunidades, aos 7 mil moradores de rua. É isso que tem que ser feito em Ribeirão Preto. E não discutir se o empresário vai ganhar mais ou vai ganhar menos, porque o apoio ao empresário está sendo discutido no Congresso Nacional. O apoio ao trabalhador que não tem carteira assinada, que trabalha no Uber, que trabalha por conta, está sendo discutido no Congresso Nacional. Mas a situação dos moradores de comunidade, a situação dos moradores de rua não está sendo discutida. E a prefeitura tem que fazer isso. Então, o senhor Duarte Nogueira, se o senhor por acaso ver esse vídeo, amanhã na sua videoconferência, bata na mesa e defenda que essas pessoas, que esses empresários da CI, possam ajudar num programa emergencial para as pessoas que realmente precisam em Ribeirão Preto. E aí eu queria terminar, Paulinho, que nós combinamos de fazer bem rápido, eu acho que é legal, dizer o seguinte: a sociedade brasileira está reagindo ao bolsonarismo. A sociedade brasileira está reagindo a esse posicionamento egoísta e desumano de alguns empresários. A solidariedade está ganhando. E um símbolo de tudo isso é o símbolo do Papa Francisco. Aquela foto que nós colocamos no blog, nos nossos canais, ele sozinho rezando lá na praça, no Vaticano, mostrando o símbolo correto, a mensagem verdadeira que tem que ser feita hoje. E a solidariedade está vencendo, Paulo Honório e amigo. Nós estamos conseguindo reconstruir uma identidade, construir um pensamento de que o Estado é importante, de que as políticas públicas é importante, de que a solidariedade é importante e qualquer vida é importante. Um idoso de 90 anos de idade, com diabetes, com pressão alta, com doença, se ele estiver na beira da morte, salvar a vida dele é prioridade. Não é porque ele tem 90 anos que a vida dele não vale nada. Ter a vida como um fator absoluto, Paulinho, é o que nos diferencia da barbárie e da civilização. A vida é sim um bem absoluto. A partir dela é que os bens se tornam relativos. O presidente do Banco do Brasil, desse governo Bolsonaro, relativizou o bem da vida, falou que a vida não é um bem absoluto. Isso, Paulinho, é narrativa e é discurso de governos genocidas que já existiram na história da humanidade. Então, nós temos que falar o seguinte: qualquer vida é importante. Inclusive, esse recado, Paulo, nós estamos vivendo um momento histórico. E nada vai ser igual depois que isso passar. E é um recado para a nossa juventude. Nossa juventude tem que colocar isso na cabeça. Nossa juventude tem que crescer a partir desse momento, valorizando a solidariedade, valorizando as políticas públicas e, sobretudo, valorizando a vida. Nós estamos fazendo aqui hoje, Paulinho, se algum jovem estiver vendo o nosso vídeo, que sirva para ele se conscientizar a sua família, conscientizar os seus amigos, que nós precisamos mudar a situação que nós estávamos indo. Nós estávamos indo para o precipício. O que o vírus fez foi apenas nos alertar de maneira dolorosa o tipo de sociedade que a gente estava construindo até então. Muito bem, Ricardo. Eu acho que com essa sua fala aí a gente pode fechar esse vídeo assim, chamando as pessoas para poder participar com a gente nessas entradas que a gente está fazendo diariamente. Essa semana a gente deve conversar com o Dr. Ulisses, nós devemos conversar com o Tiago Scatena, sociólogo, e várias outras pessoas para a gente poder dialogar aqui no blog Calçadão. Vamos tentar conversar com o candidato a prefeito, o pré-candidato a prefeito de Franca pelo PT, o Bruxelas. Vamos conversar com o João Braz, presidente do PSOL, o pessoal que conseguiu, né,
na Justiça, junto com o Ministério Público, suspender a carreata da morte. Estarão todos aqui essa semana, Paulinho, batendo papo com a gente. Legal, eu queria agradecer, assim, o pessoal tem respondido bem aos vídeos que a gente tem feito. A gente tenta fazer a nossa colaboração e sem pretensão de ser, de dizer sempre a verdade no sentido absoluto, porque a gente está aprendendo a cada dia, todo dia está mudando tudo, por isso é muito importante até destacar a data, né? Porque isso depois vai fazer uma diferença muito grande em tudo que a gente fala e tudo que a gente tem escutado. Então é importante, eu queria agradecer muito as pessoas que estão acompanhando o Blog Calçadão nesse momento tão difícil, e que está difícil para a gente também, né, Ricardo? Não é fácil não, né? Não sei como é que você está aí hoje, só para descontrair, como que está aí o domingo seu hoje? Eu estou tentando fazer assim a minha rotina de trabalho, Paulinho, manter a minha rotina de trabalho aqui dentro de casa, preparando aula, lendo, fazendo matérias para o blog, ou seja, mantendo a minha rotina, mas todo mundo, nós estamos irmanados num momento que nós temos dúvidas, nós temos medo, nós temos angústia, nós temos raiva, a gente tem indignação, mas acima de tudo, eu sou otimista dentro desse caos, porque eu estou sentindo verdadeiramente que os laços de solidariedade eles estão voltando a ser amarrados, Paulinho. Eu também eu acredito nisso, e isso que nos faz continuar nessa vida maluca que a gente tem, de acreditar que as pessoas vão sair dessa com muito sofrimento, com bastante marca, mas vai sair uma sociedade um pouco melhor, prestando mais atenção nas coisas da vida, né? Eu acho que isso que é mais importante. E uma dica, né? Tem vários amigos aqui de Ribeirão Preto que têm oferecido para a gente músicas. Então eu quero até dizer, eu vou colocar daqui a pouco uma live do Doni Max que ele fez ontem, com músicas maravilhosas para a gente curtir aí durante esse domingo e para a gente poder ter um dia agradável e a gente poder passar mais um dia. Isso vai passar logo. É só a gente ter um pouco de paciência, ter os cuidados necessários, que a gente vai passar essa tempestade. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, Paulinho, valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu.